En otro capítulo de los que hemos dado en llamar aquí spin-off en este podcast que se llama Comunicar la Universidad, y tuve la suerte de cruzarme con una persona que me mostró algo que yo todavía no había pensado. Algo que en general medimos como un instrumento técnico, pero que es fundamentalmente político. ¿Cómo sabemos si lo que hacemos en comunicación genera valor? No hablo de likes, no hablo de alcance, no hablo de cantidad de posteos, hablo de valor real, cómo se toman mejores decisiones, cómo se genera confianza pública, legitimidad y capacidad, sobre todas las cosas, de sostener proyectos en donde hoy todo se mueve. Vamos a hablar con Valeria de Siqueira Castro López, que en una hora cambió mi forma de mirar la comunicación institucional, porque dijo tres cosas que son parte de lo que le voy a proponer recorrer hoy: que medir no se puede sin planificación estratégica, que esa planificación tiene que estar alineada con el plan de la organización, y tercero, que ese interés que vamos a medir no tiene que ser privado, sino que debe ser público. Entonces, desde ese momento me quedó la pregunta: ¿qué pasa cuando aplicamos este enfoque en una universidad, donde los resultados no solo se miden en ventas, sino también en términos de legitimidad, acceso y confianza? Por eso la invité, porque Valeria no solamente es profesora e investigadora en la Universidad de San Pablo, sino también coordina el MBA GESCorp, una maestría especializada en la gestión de la comunicación. Valeria, conectar teoría y gestión sin perder la profundidad. Valeria, muchas gracias por estar acá. Manuel, bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o seu convite tão gentil, tão generoso, com todas essas palavras que me fazem ficar muito lisonjeada. Bom, Manuel, você traz um tema que eu acho que é muito importante, né? E que a gente vai ter que oportunidade ao longo dessa manhã tratar um pouco melhor. Mas eu já começo falando a respeito da importância do planejamento, né, que você trouxe aí na introdução. Comunicar não é simplesmente um processo que está centrado na técnica e no instrumental, não é? Mas a comunicação é um processo que agrega valor e deve ser planejado, né? É preciso que nós pensemos a comunicação de forma estratégica. A minha perspectiva é uma perspectiva da gestão da comunicação e do relacionamento entre organizações e públicos com os quais essas organizações têm contato. Uma vez que a minha formação está toda fixada, né, firmada no campo das relações públicas. Ok. Uhum. Então, eu entendo que é isso. Olhar a comunicação de forma estratégica é olhar esse processo de troca entre atores sociais, para que nós tenhamos, nessa gestão de relacionamentos, um equilíbrio de interesses. E é nesse equilíbrio de interesses e de objetivos em comum que nós vamos encontrar resultados que, de fato, vão agregar valor a todas as partes envolvidas, não apenas as organizações. Cuando dijiste relacionamiento en aquel panel que nos encontró, a mí me resonó fuertemente porque el término que suelo utilizar yo es vincular, comunicación vinculada, ¿no? Y vos haces mucha referencia a esta idea de los intereses privados y públicos y cómo la medición de la comunicación y los objetivos tienen que ser públicos en ese sentido. Ese público, ese término público que vos estás usando, ¿tiene que ver con ese lugar de encuentro entre las instituciones y las personas? Não necessariamente. Quando eu falo de públicos, eu estou falando de grupos sociais com os quais uma organização interage. O que a gente pode denominar também como stakeholders. Claríssimo. Ok? Mas eu entendo que, embora sejam públicos distintos, deve haver, provavelmente haverá, um interesse
que é comum a todos eles, que está nesse espaço do público, da opinião pública, Ujú. do bem-estar social, e talvez esse tenha que ser o verdadeiro propósito, né, de qualquer organização, de, ao olhar o entorno, identificar com clareza quais são esses interesses que tocam a todos os públicos e que deve ser, então, objeto dos seus esforços, no sentido de contribuir para a sociedade, não é? Y vos usás también el término modelo de negocio en muchas de las intervenciones y lo quiero asociar con esto del interés público y de la contribución a todos los intereses de la comunidad en la cual está inserta en esa organización. ¿Podemos hacer algún tipo de analogía entre modelo de negocio y sostenibilidad de la organización? Más allá de que esta organización tenga por objetivo las ventas o sea una organización pública. Eu entendo que sim. Ainda que eu tenha uma organização com um perfil privado, e a depender do modelo de negócio dela, ela pode olhar para esse entorno em uma perspectiva diferente, é claro, ela vai enfatizar algum aspecto que para o negócio dela é mais importante, mais impactante. De toda forma, nesse olhar do entorno, ela também deve mapear esses stakeholders. Que públicos, que grupos sociais são esses? E como esses grupos estão lidando com esse contexto? Quais são as questões que emergem desse contexto e que são caras, são importantes a esses públicos? E de que forma essas questões os impactam? Deve, nesse estudo do contexto, nesse mapeamento do entorno, haver a clara identificação de quais são os pontos de contato de interesses comuns entre esses stakeholders e a organização, independentemente do seu modelo de negócio, para que, a partir da proposição de objetivos que sejam interessantes, tanto para a organização quanto para os públicos, se pensar a gestão organizacional em todas as frentes, né? Não só na comunicação. James Grunick já falava, se não me engano, num artigo que ele publicou em 1999, eu acho que eu mencionei esse artigo na minha apresentação durante o ciclo, em que ele enfatiza a importância da organização estabelecer objetivos que sejam valorosos, né? Que agreguem valor, não só para si, mas também para os seus públicos. Porque nesse exercício, numa visão bem pragmática, bem capitalista até, não é? A organização minimiza os impactos de crises, de boicotes, e todo tipo de organização contrária aos seus interesses, não é? Sí, y hablando de stakeholders, vamos a focalizar parte del lugar donde yo tengo particular interés de incidir con este podcast y aportar en la comunidad, que tiene que ver con los decisores en las universidades y organizaciones a las que nosotros estamos haciendo referencia, y algo que me comentabas fuera del programa, pero en lo que coincidimos, que es esta visión instrumental que hay sobre la comunicación y sobre el rol en términos de gestión de la comunicación. Pensemos que nuestros interlocutores asincrónicos de esta charla y de esta grabación van a ser en general referentes y equipos de comunicación, ¿sí? Y decisores políticos de organizaciones que no necesariamente saben mucho o entienden demasiado de cómo se gestiona la política de comunicación de esto. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te hago esta aclaración? Porque si entendemos y tenemos una mirada crítica
respecto de esa visión instrumental de la comunicación, te propongo que cada vez que nos aparezca un concepto grande, un concepto complejo, lo bajemos a una decisión concreta. Es decir, así podamos medir esta conversación también en términos de resultados reales. Y algo de lo que atraviesa toda tu investigación, ¿sí?, es dedicarte a la medición de los resultados de comunicación. Mi pregunta es, ¿qué problema viste en aquel momento? Si bien entiendo que seguramente fue un proceso abordar la comunicación, digo, ¿qué problema viste? Y si eso fue una inquietud estrictamente académica o una urgência efectivamente profissional. Essa é uma história longa, Manuel, porque o interesse pelo tema surge em 2001, quando eu pensava no meu projeto para o doutorado, o meu PhD. E, na ocasião, eu atuava no mercado como assessora de comunicação dentro da universidade, e eu sentia essa dificuldade na demonstração de resultados. Mas era um tema também que aparecia frequentemente nas discussões em eventos corporativos, de associações profissionais, né, que eu participava. Então, todos os profissionais de comunicação estavam muito preocupados naquele momento com a demonstração de resultados da área de comunicação, porque nós vivíamos um movimento de gestão que demandava a demonstração de resultados. Eu me recordo, eu também já estava na academia naquela época, e eu tinha uma colega professora que também era gestora de comunicação numa grande organização. E certa vez estávamos conversando a respeito da implementação do Balanced Scorecard, do BSC na empresa. E como, a partir da implementação do BSC, houve uma mudança radical de mindset, em que todas as áreas deveriam planejar, tá, à luz dos objetivos de negócio, estabelecer seus próprios mapas de gestão e, a partir desses mapas, demonstrar resultados de forma sistemática. E para a área de comunicação, né, ela relatava a experiência dela e da equipe dela, esse era um grande desafio. Por quê? Era sair de um lugar que até então era meramente tático, operacional, para ocupar um outro lugar, que também passava a ser estratégico. Era encarar o processo de outra forma. Não apenas isso, mas também, enquanto área, se posicionar de forma distinta. Não só como alguém que está atendendo demandas internas e sendo, portanto, muito reativo, mas alguém que passa a ser proativo, com uma visão de consultor e especialista, que pode identificar de forma antecipada problemas com os quais a comunicação lida e pode lidar de forma mais alinhada ao negócio, contribuindo para que aqueles problemas sejam solucionados. Muitas vezes, problemas que não estão necessariamente centrados no processo comunicacional. Como eu falava há pouco, eu entendo que a gente deve olhar a comunicação como um processo que lida basicamente com a gestão de relacionamentos entre organização e públicos, stakeholders. E ao olhar dessa forma, muitos dos problemas que emergem desses relacionamentos podem advir de outras áreas. Não necessariamente são problemas que têm origem na comunicação, mas a comunicação pode atuar naquele âmbito e auxiliar na solução daqueles problemas. Decís que la incorporación del Balance Scorecard
hizo un cambio de mentalidad, de mindset muy importante. ¿Podrías citar como algún ejemplo concreto donde viste qué pasó? Me resulta, quiero remarcar y resaltar esta última frase, donde vos decís, desde esta perspectiva, la comunicación puede funcionar como un ojo estratégico para otras áreas donde se puedan identificar problemas de acceso, de comprensión, etc. ¿Podrías citar un ejemplo concreto de una experiencia? Vamos imaginar aqui processo de comunicação interna, porque eu acho que é ponto muito sensível, né? Lo que, por supuesto, con los nombres que se puedan dar, digo, sin hacer ninguna identificación concreta, sino pienso en alguna experiencia que hayas visto o tenido, ¿sí? Respecto de cómo esta incorporación hizo ver algo específicamente. Sim. Vou continuar com esse exemplo da colega, porque eu acho que é bem interessante. Então, uma área que era eminentemente instrumental, que atendia demandas internas de outras áreas, então, desenvolvendo campanhas, né? Eventualmente elaborando ali peças isoladas para alguma demanda muito pontual, muito específica. Ela começa a fazer esse trabalho de planejamento, identificando quais os públicos relevantes, mapeando esse entorno organizacional em que cada um desses públicos se encontrava, né? Dialogando com esses públicos e tentando identificar quais as suas expectativas em relação à atuação dessa organização. Eu acho que faz sentido também contextualizar que era uma organização do campo de operação. Ela não era industrial, tá? Ela não tinha uma base industrial, mas era uma empresa de infraestrutura, com uma grande operação em campo. Então, o tipo de negócio dela tinha um grande impacto na comunidade do entorno, onde ela operava, tá? Onde ela tinha ali as suas unidades de operação. E muitas vezes gerando impactos ambientais. Então, houve um caso específico em uma cidade em que eles tinham um processo que gerava ali um resíduo que era controlado. Em uma determinada situação, eles tiveram um problema nesse controle e esse resíduo, então, passou a exalar um cheiro forte. E toda a comunidade, toda a cidade, na verdade, foi impactada com isso, porque era muito incômodo, as pessoas tiveram que ser removidas de determinadas localidades mais próximas, enfim. Então, eles tiveram que fazer todo um trabalho de gestão de crise e de relacionamento posterior à crise para resgatar o respeito, a confiança que aquela organização um dia, né, gozou junto a essa comunidade. Sim. Certo? Uhum. E eles estavam numa cidade em que a manutenção da operação dependia da aprovação do Conselho Municipal. Eles tiveram 1 ano, 12 meses, para fazer esse trabalho e passar pelo Conselho, tá? Numa votação pública, para ganhar o direito de permanecer ali. Né? Ok. Uhum. E eles fizeram esse trabalho durante 12 meses em cima de diálogo com a comunidade, entendendo o que a comunidade tinha em termos de expectativa da empresa, o que ela precisava entregar, e, obviamente, já fazendo ali o dever de casa em termos de aprimoramento desses processos de controle, né, da operação, para que problemas como aquele ocorrido não voltassem a ocorrer. Né? Então, acho que aqui é um exemplo de, bom,
eu estou trabalhando reativamente a partir de uma crise, mas uma crise que não foi criada pela comunicação, pela operação. E aí a gente traz um tema que é crise, que deve ser visto numa perspectiva multidisciplinar, né? Um comitê de crise, portanto, deve ser composto por pessoas de diferentes áreas dentro da empresa. E aí, quando a comunicação entra como um agente que faz essa interlocução com um público que é extremamente relevante, que tem o poder de decisão, tá? De dizer, essa empresa continua operando aqui, ou não, essa empresa não merece continuar operando aqui. Essa área passa a ser vista também de outra maneira. Então, eu trouxe esse exemplo dessa empresa em que a colega atuava e que ela era gestora, porque ela fez todo esse esforço no sentido de realocar, de reposicionar a área de comunicação como uma área estratégica. E a estratégia, fazendo aí um trocadilho, a estratégia que ela utilizou para posicionar a comunicação como área estratégica foi a partir dessas situações ocorridas cotidianamente, demonstrando que a comunicação poderia ter uma visão de gestão, de negócio, que ela tinha um olhar de longo prazo, que ela conseguia contribuir com a intervenção no cenário e a mudança de um cenário que não era favorável ao negócio, né, para um cenário que passasse a ser favorável ao negócio. Então, ela costumava dizer que ela trabalhava fazendo com que os seus parceiros, né, os seus colegas de outras áreas e até mesmo a alta gestão, tivessem interesse em saber mais sobre a comunicação. Ela gerava demandas, ela própria. Ela ia demonstrando gradativamente que a comunicação podia fazer mais, e com isso gerando interesse e ampliando o seu espaço de atuação. Nesse caso, a área que era uma área técnica passou a ser uma área estratégica, e de um departamento de comunicação, eles passaram a ser uma diretoria de comunicação e, tempos depois, né, o que hoje atualmente é uma vice-presidência de comunicação. Gran ejemplo. Si lo tuvieras que vincular directamente con la idea de la medición que estábamos hablando recién, ¿cómo lo asociarías? Bom, desse exemplo, nós temos a mensuração em diferentes instâncias. No começo do trabalho com a comunidade, a pesquisa está presente o tempo todo, auditando a opinião dos influenciadores, dos formadores de opinião ali junto à comunidade, monitorando esse público específico, que era de grande interesse, para a reversão de uma opinião pública que era negativa, desfavorável à empresa. Depois, né, após a aprovação da permanência da empresa operando naquela cidade, eles mantiveram esse trabalho de pesquisa junto à comunidade, fazendo todo um monitoramento de tendências. Né? Então, a gente sai de uma mensuração de likes, né? E vou confessar a você, esse exemplo é antiquíssimo, isso vai datar do início dos anos 2000, quando nós estávamos começando aqui a discutir a questão da mensuração. E ela lança um olhar para o que a gente chama, não de resultados de produto, de outputs, mas de resultados de processos, de outtake. Então, o que o esforço de comunicação gerou em termos de efeito junto aos públicos com os quais havia interlocução. Em termos de conhecimento da operação, em termos de confiança, né? Mesmo junto à empresa,
Então, eles vão monitorando isso ao longo do tempo, porque eles vão sabendo em que medida aquela situação está estável, em que medida há alguma mudança de cenário e que é preciso fazer uma intervenção diferenciada, digamos assim. Tá? E isso vai evoluindo na medida em que você tem uma empresa que é de capital aberto, né? Que tem acionistas e investidores, e que, com esse público, mantém também um programa de relacionamento constante, que é um público muito importante para o negócio. Tá? Imagine, se eu sou um investidor, eu sei que essa empresa no Brasil tem uma operação gigante, tem fora também do Brasil, mas tem uma operação gigante no Brasil. E uma dessas operações, eu tive um problema, isso gerou uma crise. Né? Isso vai impactar a imagem da empresa, isso tem aí, obviamente, uma repercussão em relação ao valor dela, em bolsa, eventualmente. Né? Então, se eu me antecipo fazendo esse trabalho, eu já crio um colchão né? Em torno de eventuais questionamentos que os acionistas e investidores podem trazer em relação ao ocorrido. Né? Então, há também uma gestão integrada de públicos nesse cenário. Não é só a comunidade, mas eu tenho um acionista, eu tenho um investidor. Não é? A concorrência provavelmente está muito interessada no meu fracasso, não é? Então, eu vou observando uma integração de ações em diferentes frentes para a solução daquele problema. E a mensuração está ali presente. Na escuta desses públicos, na verificação do quanto eles entenderam o posicionamento da empresa, né, do quanto que eu consegui demonstrar que houve um esforço genuíno de reverter aquele cenário, de atender os interesses desses públicos envolvidos. Então, a mensuração está nisso. E eu acho que é importante a gente entender que, a depender da situação, isso não vai se dar no curto prazo. E aí, quando eu falo da mudança de mindset, eu acho que é nesse sentido, a gente passar a planejar o longo prazo. Y hay algo que a mí me queda picando de lo que decís, porque este es, digo, el contexto que vos nos das, es un ejemplo que ya tiene algunos años en ese ejemplo, y el foco que yo quiero hacer aquí es qué cambió y qué sigue igual. Dijimos una generalidad. Hay una mirada mayoritariamente instrumental todavía. ¿Qué cosas fuimos aprendiendo y qué cosas no han cambiado en nada todavía? Como professora agora, como professora na graduação, como professora no MBA, eu percebo que há uma mudança no sentido dos profissionais que estão indo para o mercado e dos profissionais que já estão no mercado, entenderem a importância da mensuração e de pensar a mensuração desde o início do planejamento do processo comunicacional. Muito por conta dessa formação que nós buscamos dar aqui na universidade, para que esse profissional saia com uma visão estratégica. No MBA, a gente tem muito a ênfase, né, de estratégia, de formar estrategistas de comunicação, até porque muitos desses interessados no curso não necessariamente são profissionais formados na graduação em comunicação, mas atuam com comunicação de alguma forma. Né? Então, eu acho que isso mudou. O que não mudou ainda é no dia a dia, no cotidiano, no fazer comunicacional, o tempo necessário para que nós possamos pensar de forma antecipada esses cenários. Ainda mais numa situação em que a gente vive hoje, que é muito dinâmico. Então, temos um desafio, acho que vamos ter que trabalhar cada vez mais nessa perspectiva de uma gestão ágil, de um planejamento, né, que acompanhe essa dinâmica contextual, que é cada vez mais rápida, com desafios que se impõem de um dia para o outro, não é?
mas sem perder esse olhar estratégico. Então, há uma abordagem, vamos dizer, correta na concepção de alguns dos elementos de planejamento, que no dia a dia, em função dessa demanda por uma resposta muito rápida, a gente acaba não prestando atenção. E são pequenos deslizes que nos levam a mensurar de forma equivocada. Há um certo vício de olharmos sempre para os resultados que são os resultados instrumentais, que são os resultados decorrentes de produto. Então, são as curtidas, são os compartilhamentos, né? O impacto que uma mensagem gera. Então, a gente sempre fica muito em torno de alcance, né? E de impacto. Principalmente no momento em que a comunicação ela é majoritariamente digital, não é, Manuel? Que é algo também que me incomoda muito, porque a gente está perdendo qualidade, a meu ver, dando ênfase apenas no digital. Quando a gente olha para a literatura de marketing, já há algum tempo, a gente vê muito esses pesquisadores, esses profissionais de marketing falando de experiência, né? Marketing de experiência. E quando a gente olha para a comunicação, já há muito tempo a gente trabalha com experiência. Quando eu falo de relacionamentos, eu estou falando de uma experiência, né? Que se dá para além do digital. Solo se piensa para lo digital, eso, que solo se piensa allí. Hoje, só se pensa no digital. Nós temos que dar um passo atrás, imagino, né? E retomarmos os contatos no offline, olho no olho. Essa experiência, ela se dá muito mais no presencial. Sí, y quiero tomar dos cosas además, un poco fuera de programa, pero con lo que traes me parece muy importante. Se escucha mucho y todo el tiempo decir sobre la importancia de considerar el rol estratégico de la comunicación para la organización. El lugar o pensar comunicación estratégica o planificar estratégicamente. ¿Qué quiere decir estrategia para vos? Difícil essa pergunta. Nós temos, na teoria, diferentes abordagens sobre estratégia, mas eu entendo estratégia como uma escolha, né? Um caminho pelo qual eu chegarei a um objetivo. Diferentes organizações podem ter o mesmo objetivo, né? Serem líderes no seu segmento de negócio, mas vão escolher abordagens, caminhos distintos para chegar nesse objetivo. A estratégia, de certa forma, traduz muito da identidade daquela organização, da sua essência, do seu jeito de ser. As suas escolhas estratégicas descrevem muito o que elas são, não é? Então, eu entendo que são abordagens, que são formas de solucionar um cenário, um problema. Não é? Essa é a minha visão de estratégia. Embora nós tenhamos na literatura autores que entendam que estratégia é o que farei. Para mim, isso é tática. O que será feito é meramente tático, né? São as ações. Essas ações colocam a estratégia, né, em curso. Elas realizam a estratégia. Elas concretizam a estratégia. Y la segunda pregunta, hiciste foco en cómo en el MBA, que es coordinadora del MBA, ¿no es cierto? Sí. Y el MBA que coordinas, ustedes hacen mucho foco en la formación con visión estratégica de las personas que lo atraviesan, más allá de su formación comunicacional de base o no, ¿sí? Una visión estratégica sobre ese tema. ¿Qué desafío hoy con la inteligencia artificial? ¿Sí? Sostener la visión estratégica. ¿Qué pensás de eso, no? Donde todos los estudios que empiezan a circular es que la actividad cerebral de las personas, y si uno lo piensa en términos de la vista que tiene que tener alguien que está en lugares estratégicos, cuando dentro de 5 o 10 años
la información o los nuevos conocimientos ya no hayan sido producidos por humanos, sino sean datos sintéticos producidos por las propias inteligencias artificiales. No quiero sonar pesimista, pero ¿cómo ves esse futuro? Interessante você trazer essa pergunta, porque a aula que encerrou o semestre, no dia 9, foi exatamente sobre inteligência artificial em comunicação. Uhum. Nós promovemos um encontro para celebrar, né, o final do primeiro módulo desse curso, que começou agora em agosto, e convidamos um professor, que é colega do departamento, onde eu sou professora também, que ministra essa disciplina na graduação. Nós começamos essa disciplina esse ano na graduação, e eu fiz o convite para que ele pudesse levar uma discussão para esse grupo do MBA, né? Pensando no dia a dia desses profissionais, que já são profissionais no mercado, alguns já são sêniores, inclusive, como que eles vão encarar esse desafio e como olhar para a inteligência artificial, né? E ele trouxe toda essa discussão de substituição de tarefas, que é muito que emerge, né? Mas ele também trouxe uma mirada interessante, que é como podemos nos apropriar desse instrumental, porque não deixa de ser um instrumental, de maneira estratégica, de forma a otimizarmos os processos de trabalho, alguns que nos demandam muito tempo, né? E ele deu um exemplo interessante, quando fazíamos um estudo de posicionamento, nós tínhamos um passo a passo de levantamento de dados secundários, né, sobre a marca, do que estava sendo ali publicado, tom de voz, enfim, que hoje a gente pode programar um agente de inteligência artificial para fazer para nós. Uhum. Né? E esse tempo que era, então, dedicado a uma tarefa operacional pode ser dedicado a fazer uma análise de contexto, a traçar uma estratégia, a definir caminhos, não é? Então, acho que depende muito do uso que nós vamos fazer. É claro, isso também vai exigir que todos nós busquemos um aprimoramento. Uhum. Né? Mas nada muito diferente do que ocorreu há anos atrás, quando nós tivemos o fenômeno das redes sociais, né? Em que nós tivemos que buscar ali uma expertise em comunicação digital. Enfim, eu acho que é muito mais como faremos uso do que propriamente a perda. Claro, há uma perda, eu acho que principalmente no aspecto de cognição, de aprendizado. Uhum. Mas, de novo, depende muito de como você, o indivíduo, né, encara a ferramenta. Se é uma ferramenta para aprimoramento, pode me ajudar a aprender. E aí ele trouxe várias ferramentas, e eu achei muito interessante o Notebook LM, né, que tem sido usado bastante para pesquisa. Então, alguns exemplos que ele trouxe com o Notebook LM que ajudam nesse processo de estudo, de aprendizado, de planejamento, não é? Entre outras ferramentas que ele trouxe. Ele trouxe várias, e especialmente uma delas que é de desenvolvimento de um agente de inteligência artificial com linguagem natural, ou seja, você está programando com a sua linguagem cotidiana. Você entra no sistema, pede a ele a execução de uma tarefa, você só precisa ter pensado com clareza quais são as etapas da tarefa a ser cumprida, para você dar um prompt muito direcionado para ele executar. E ele executa. E ali, uma tarefa cotidiana que tomava um tempo importante, né, da sua rotina, você destina para outra mais interessante.
Então, na leitura de cenário, eu posso fazer todo o levantamento de dados secundários usando inteligência artificial. Claro. Né? E eu posso, né, no uso da inteligência artificial, refinando leituras de cenário. Ele próprio trouxe um exemplo, que ele trabalha com pesquisa, tem um instituto de pesquisa, em que algumas das análises, muitas vezes, são trazidas por insights da inteligência artificial em que ele não conseguia cotejar. Então, ele só vai aprofundando e aprimorando. Claro. Porque, às vezes, a massa de dados é muito grande e a gente não consegue, né, perceber alguns cruzamentos que ela traz mais facilmente. Então, eu sou um pouco poliana. Eu vejo o copo meio cheio. Poliana é um termo que nós usamos em português, né? É uma expressão que usamos em português para dizer eu sou otimista. Sou um pouco poliana, sou otimista. Okay. Eu vejo o copo meio cheio, não meio vazio. En comunicación nos ha dado escala la inteligencia artificial también, capacidad de escala. Y algo nosotros venimos hablando del rol estratégico, de la función de la medición, de la perspectiva de la inteligencia artificial, de los públicos y de los segmentos, de entender y relevar intereses, necesidades para poder articular problemáticas de relacionamiento entre los distintos públicos. Pero además, en general, uno de los grandes desafíos no solamente es qué medir, cómo medir, sino para qué estamos midiendo. En parte hablamos aquí de poder identificar esas problemáticas de relacionamiento e incidir en otras áreas de gestión por parte, en este caso, de las universidades. Pero también muchas veces esos informes son informes para otros, ¿no? Y hay una pregunta que también atraviesa mucho de tu quehacer, que es informes para quién, medir para quién estamos midiendo. ¿Cómo observas esa política hoy en términos de las mediciones, ¿no? El término, vos usabas, digamos, esto combina un resultado con el horizonte de ese informe, los resultados para quiénes son. ¿Cómo identificás el momento de esa pregunta en tu propia teoría y qué te lo mostró también, ¿no? Hacerse esa pregunta, ¿qué te llevó a observar? Bom, quando eu falei para você que o meu interesse sobre mensuração surgiu há muito tempo, naquele momento, a minha pergunta de investigação, o meu questionamento, estava muito centrada em como vamos demonstrar o valor econômico da área de comunicação. Uhum. E, ao longo do estudo, eu percebi que nós estávamos a 2 passos atrás da discussão. A ver. Nós ainda estávamos pensando nesse processo de demonstrar resultados de produtos comunicacionais. Então, como vamos demonstrar o resultado obtido com uma campanha, como vamos demonstrar o resultado obtido com ações em redes sociais, ou qualquer que fosse o produto comunicacional. Que dirá estarmos preocupados com o desdobramento que essa ação comunicacional teve com o público. Quanto mais o resultado que isso poderia trazer em termos para o negócio, né? Em termos econômico-financeiros para o negócio. Essa discussão aparecia ainda de uma forma bem introdutória, em alguns textos bem pontuais, mas aqui no Brasil isso não era uma realidade, estava bem longe da prática. A minha pesquisa de campo demonstrou isso. Né? Embora houvesse, naquele momento, já todo um movimento de gestão, por meio da popularização do BSC, que eu falei para você, né? De se demonstrar como que a área contribuía, isso demandava, de certa forma, essa mudança de mentalidade, de um planejamento estratégico, de um planejamento que visasse resultados de longo prazo. Na prática, a gente ainda estava muito centrado
na demonstração de resultados de produto. Isso, de certa maneira, ainda aparece, como eu te falei. Eu vejo que a mentalidade mudou. A gente já consegue perceber a importância de pensar a comunicação estratégica, mas na hora de mensurar, a gente acaba caindo nessa armadilha de mensurar só os resultados de produto. E isso tem a ver com a maneira com que estamos estruturando o nosso planejamento. E já de cara com um elemento que é imprescindível, que são os objetivos e as metas. Como estamos declarando objetivos e metas? E o segundo elemento é esses objetivos, essas metas, esses resultados declarados ali em objetivos e metas, estão relacionados a quem? Quais são os grupos que vão ser, de certa maneira, beneficiados com o alcance desses objetivos? Se eu viso apenas resultados que beneficiam as organizações e seus interesses privados, a demonstração de resultados vai estar voltada para os gestores. Por isso, a minha questão, estamos mensurando para quem? Para os gestores? Né? Para o interesse privado das organizações? Nós estamos olhando para os acionistas, para os investidores. Tá? Nós temos uma gestão centrada em interesses privados ou uma gestão, em certa medida, não diria centrada em interesses públicos, mas que contempla também interesses públicos? Se nós temos uma gestão que contempla interesses públicos, provavelmente teremos outros grupos de interesse sendo considerados naquele planejamento, sendo pensados na hora de declararmos os nossos objetivos e metas. E, portanto, na hora de mensurarmos, nós também teremos que pensar que deverá haver algum tipo de prestação de contas para esses públicos. A mensuração também deve evidenciar resultados que sejam de interesse desses públicos e demonstrar isso para eles. Ok, cuando decís, porque a quienes estamos en gestión, nos resulta fácil entender la rendición de cuentas que tenemos que hacer para jefes, referentes, informes. Y algo de lo que me agrega tu visión es entender que los resultados para estos otros públicos también deben ser medidos, pero también presentados ante esos públicos. ¿Por qué? Porque eu entendo que há uma interdependência da organização em relação a esses públicos. É claro, numa relação de poder, né, e ela existe, ela está posta, obviamente a organização ela é muito mais forte em termos de poder. E ela pode fazer uma escolha simples de ignorar esses públicos que, digamos, dependem muito mais dela do que o contrário. Mas pensando numa perspectiva ética e sustentável em longo prazo, seria importante que ela também apresentasse esses resultados para esses grupos, demonstrasse que ela está contribuindo para o bem-estar social. Não à toa nós temos os relatórios de sustentabilidade, ESG, e outros tipos de relatório, mas que isso não seja apenas um discurso vazio. E eu trago aqui um bom exemplo, que é a Natura, uma empresa brasileira em que essas práticas, de fato, se mostram verdadeiras. Ela está encontrando uma série de problemas financeiros atualmente, em função de algumas operações que ela decidiu incorporar, né? A Avon, principalmente, foi um erro, digamos, em termos de investimento, mas pensando numa perspectiva de gestão sustentável, ela é completamente coerente. O investimento que ela faz nesses pequenos povoados, né, no norte do país, para uma extração sustentável financeiramente, socialmente e ambientalmente, é muito interessante. E isso está lá, poxa, nos relatórios dela. Né?
Então, você ter essa coerência entre o que você faz e o que você fala, né? E estar preocupado realmente com o equilíbrio de interesses, eu acho que seria um bom exemplo, né, de como fazê-lo. Infelizmente, ela está posta, né, como empresa num sistema econômico que não privilegia esse tipo de modelo. E ela está sofrendo economicamente com isso. Entende? Eu acho que é um bom exemplo também nessa perspectiva. E aí eu acho que deve haver um debate em torno desse tema na academia e fora da academia, porque ou as coisas mudam, ou nós realmente estamos fadados ao fracasso, né? Como sociedade, né? Estamos fadados ao fracasso, porque pensarmos só em lucro, em resultado, visando o lucro e os interesses privados, o que vai ser da coletividade? Sí, y me parece que algo de lo que se transmite también en lo que decís es que esa mirada igual, además, trae resultados económicos también, Sim. positivos, ¿no? Sim. Y hay algo que señalábamos y que parte de que la comunicación pueda cumplir este rol tiene que ver con la planificación. No hay nada que medir si no planificamos. Y vos hablas un poco del deber en la casa, de hacer el deber en casa para poder hacer ese tipo de planificación. Hay como elementos fundamentales que se tienen que definir, que tienen que existir antes de poder empezar a medir, ¿y cuáles son? Bom, como eu disse, são fundamentais objetivos e metas. Você precisa saber onde você quer chegar para definir a estratégia, né? Se eu não sei onde quero chegar, qualquer caminho serve, né? Já dizia o gato de Alice, Alice do País das Maravilhas. Qual o caminho certo? Bom, você sabe onde você quer ir? Se você não sabe, qualquer um desses caminhos serve. Então, estabelecer objetivos e metas é importante. Estabelecer objetivos e metas de forma correta. Não pensando no que a gente chama, teoricamente, de objetivos meio, que é trazer... Eu vou trazer um exemplo aqui que eu acho que é bem simples e descreve o que eu estou querendo falar. Ao invés de trazer objetivos como divulgar o posicionamento da marca ou da instituição, eu tenho que pensar em um outro verbo, porque divulgar é um verbo meio, é o que eu vou fazer. Eu posso divulgar fazendo uma campanha institucional, eu posso divulgar fazendo ações nas redes sociais, eu posso divulgar escolhendo promover um evento. Tem diferentes formas de divulgar. Quando eu uso o verbo divulgar, eu estou criando uma armadilha, que eu mencionei há pouco, né? Criamos algumas armadilhas no processo de mensuração. A declaração dos objetivos de forma equivocada é uma dessas armadilhas. Eu diria que é a principal das armadilhas, porque na hora de pensarmos em mensuração, pensaremos apenas no que foi feito e o resultado daquilo que foi feito. Não pensamos nos desdobramentos que aquela ação pode trazer em termos de efeito e de impacto sobre os públicos envolvidos e mudança no cenário. Então, na verdade, a gente tem que pensar nesse exemplo que eu trouxe, na pergunta que é: divulgamos para quê? O objetivo é o que eu quero. O resultado, de fato, é o estado de coisas que eu quero alterar. E isso tem que estar claro ali, é o fim, é a finalidade que tem que estar clara na hora em que eu declaro os objetivos. Entende? Sí, absolutamente. Y te decía también al principio que me había impactado tu mirada sobre la política de relacionamiento que implican. Y porque a mí me interesa mucho también una mirada vincular. Tal vez yo estoy muy atravesado por el psicoanálisis, pero pensar cómo la comunicación construye comunidad, ¿no? Desde el lado de los gestores de la comunicación,
¿qué podemos observar para entender a organizaciones que se siguen pensando unilateralmente y para identificar organizaciones que están abriéndose a pensar en una lógica mucho más dialógica? ¿Dónde se pueden observar estos paradigmas? Eu penso que o diferencial é o diálogo, Manuel. Quando falamos em relacionamento, não podemos esquecer que um relacionamento se constrói com diálogo. E diálogo significa um momento de escuta, não só de fala, né? De ambas as partes. Ambas as partes têm que estar dispostas a ouvir o outro. Uma escuta atenta que nos permita identificar que pontos precisam ser alterados, justamente para que esses objetivos em linha sejam atingidos, sejam alcançados. E uma escuta genuína, né, que vai criar esse conceito de comunidade que você trouxe agora na sua fala. Acho que a comunidade gira em torno de pessoas que estão ali abertas para o diálogo, interessadas em ouvir o outro e com interesses também em comum, porque elas se reúnem em torno desses temas que são de interesse comum, que as afeta de alguma maneira. Uhum. Então, acho que essas organizações que estão pautadas, pelo menos no interesse de estabelecer diálogo, no interesse de ouvir os públicos, já estão num caminho diferente daquelas que visam apenas os intereses privados de lucro. Para empezar a cerrar, hay en el panel que compartimos, una de las cosas que afirmaste fue la reputación es una consecuencia y no un punto de inicio, ¿no? Uhum. Venimos hablando mucho de tableros, es decir, o de elementos para medir. Si nosotros escuchamos mucho afirmaciones sobre likes, shares, alcance, ¿cuáles empiezan a ser esos tableros cómo deberían modificarse? ¿Qué implica para los tableros que en general a las instituciones les gusta mostrar? ¿Cómo deberían cambiar esos tableros en función de esta mirada de que la reputación es consecuencia y no un punto de partida? ¿Qué le sacarías a un tablero, como dice? Manuel, como falamos, o diálogo e a escuta são um exercício diário, constante e contínuo. Nesse exercício do diálogo e da escuta, eu entendo que essas comunidades se formam e, naturalmente, a confiança é estabelecida entre as partes. Essa é a base para a reputação. Por isso que eu disse que é consequência. Se você faz esse trabalho de forma autêntica, pensando na construção de diálogo, né, você vai obter confiança e, consequentemente, você obterá reputação. Porque isso é genuíno. A reputação, de fato, duradoura, ela é resultado desse relacionamento que é genuíno, construído genuinamente. Uhum. E aí, pensando na mensuração, como é um processo de longo prazo, e aí volta a questão da mudança, né, de perspectiva. Nós não podemos apenas pensar a comunicação como um processo que gera resultados de curto prazo, que são esses muito voltados para os resultados que os produtos nos trazem. Fiz um esforço de assessoria de imprensa, eu vou verificar o quanto de visibilidade eu consegui na mídia. E aí eu faço um clipe. Tá? Eu fiz uma campanha no digital, e aí eu quero ver qual foi o impacto dessa campanha. Eu vou monitorar os likes, os compartilhamentos e por aí vai. Isso daí é o que a gente chama de resultado de produto. Mas, se eu quero construir relacionamento e diálogo, isso tem que ser constante, certo? Sim. Então, deve haver uma série de ações que conjuntamente construam o que seria o processo comunicacional, de diálogo ali. E esse diálogo visa o quê? Compreensão de parte a parte desses posicionamentos, né?
lembrança daquilo que é de fato relevante, uma mensagem que é chave, certo? E que vai nos levar mais tempo à frente em algum grau de mudança, né? Seja a mudança de uma opinião, a mudança de um comportamento. Então, é um monitoramento que tem que ser feito também de forma constante, visando resultados diferentes. Nós temos gradações aí de resultados, que, de certa forma, são cumulativos e que nos levam, ao longo do tempo, a esse lugar que é o lugar da confiança, da reputação. Né? Então, eu diria para você que a gente tem outras medidas, a medida da compreensão, do conhecimento, da compreensão, do interesse, da lembrança, a medida da mudança de opinião, de uma mudança de comportamento ou mudança de atitude. Ahí se me ocurren dos preguntas ya para ir cerrando efectivamente. Hablas de confianza, de cambio de posición, o sea, de cambio de mirada. ¿Hablas de recordación, de recuerdo? Lembrança. Okay. Em português, lembrança. Mi primera impresión o mi primera reacción cuando hablas de estos elementos para medir, daría la sensación de que son muchos focus group lo que habría que hacer. Digo, te hago la repregunta. Si mañana un equipo chico, un equipo que empieza y... Porque muchas veces uno no puede empezar por la planificación, la definición de objetivos, sino que lo que sucede es una ingeniería inversa. Encuentro variables para medir y logro transformar la manera en la que se planifica. Muchas de las personas que pueden llegar a escucharnos hoy, ¿sí?, son personas que ya están en gestión, que ya están en organizaciones complejas, que no se sientan a medir o a planificar colectivamente qué puede hacer un pequeño equipo de comunicación que quiere empezar a medir en serio. ¿Cuáles serían las 3, para poner algún número, indicadores que les dirías que tome inmediatamente y cuáles le dirías que los deje para siempre, ¿no? Olha, essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão. Bueno, eu diria para você que essa pergunta é interessante, ela sempre aparece nas aulas, eventos que eu participo, e eu gostaria de colocar aqui o que eu sempre trago como resposta. Cada organização vai estar num contexto diferente. Sim. Isso nos leva a objetivos de negócio distintos com os quais a área de comunicação tem que trabalhar. Por isso, eu não teria uma receita que servisse como uma receita genérica para toda e qualquer organização. Tá? Vai depender muito do momento daquela organização, do desafio que ela tem, né? Para que ela estabeleça os objetivos e as metas dela. Aí, essa equipe de comunicação, pautada nesses objetivos e metas do negócio, vai ter que pensar o que ela vai fazer, né? Qual é o desafio como área e o que ela vai fazer. E, a partir disso, pensar nos seus indicadores. Invariavelmente, a gente vai ter que começar com indicadores de produto, de medição, né? Geralmente, tá? A gente precisa de muito alcance, né? Porque a gente quer o máximo de pessoas sendo impactadas por uma mensagem que para nós é relevante. Então, acho que isso a gente nunca vai conseguir abrir mão. E está na base do processo, né? Alcance e impacto. Agora, a partir do nível intermediário, a coisa começa a se customizar, digamos assim, né? Porque vai depender muito daquela situação. Eu faço um exercício com os estudantes de graduação, que é o seguinte: eles escolhem uma campanha e eles vão analisar o planejamento que está por trás daquela campanha, ver se há algum equívoco ali no planejamento, no processo de declaração de objetivos e metas, e aí, se houver, eles têm que fazer o ajuste. A partir disso, eles identificam, né, quais seriam os indicadores de resultado naquele cenário e vão partir para as métricas. Tá? E
E é muito interessante que, às vezes, eles pegam uma campanha que ela é pontual, ela não foi concebida em longo prazo, então não vai ter resultado em níveis mais avançados. Ela gera alcance, impacto e o que ela quer: conhecimento e lembrança de uma mensagem-chave. Ponto. Não tem nenhuma articulação dessa campanha com um objetivo maior de negócio. Às vezes, a gente até faz no exercício uma certa discussão no sentido de que, poxa, poderia ter. Eles poderiam, como área, ter articulado o resultado dessa campanha a algum resultado de negócio que o cenário traz para a gente, ou a gente infere a partir do cenário. Mas a área de comunicação não fez. E aí a gente sempre fica ali, né, naquele debate. Não fez por quê? Porque não sabia fazer essa associação? Não fez porque não foi demandado e não quis arriscar? Não está aqui porque eles fizeram um recorte na apresentação do case, enfim. Mas, às vezes, não fizeram porque não havia esse interesse de fato, né? De uma articulação, ou não havia um contexto propício para essa articulação com o negócio. Então, para ali, né? Por isso que eu falo para você que não há uma resposta pronta, não tem ali uma receita. Vai depender da empresa, do momento em que ela está, do contexto e do desafio que esse contexto traz, para que ela determine os objetivos e metas dela, e a partir disso, a comunicação como área determine os objetivos e metas, né, específicas, para, a partir desses elementos, pensar a mensuração, indicadores e métricas. Sobre a pesquisa ser necessariamente uma pesquisa qualitativa, focus group, não necessariamente. De novo, se eu estou fazendo todo um esforço no digital, que é muito comum, eu posso fazer essa análise por meio de dado secundário. E a inteligência artificial pode me ajudar nisso. Coincido plenamente. Sí creo que hay un desafío en todas aquellas personas de comunicación que tengamos una visión sobre el rol estratégico o un deseo o una búsqueda sobre ese rol estratégico, de transformar, y me parece que tu visión tiene un peso muy importante en eso, de transformar la visión de aquellas personas que tienen decisiones de gestión en las organizaciones, para entender que esto que producen las pantallas, que pareciera que comunicación es hacer posteos, es un medio, como decías, es solo un medio sobre el cual reinterpretar las variables que nos entregan estas plataformas, donde alcance tiene que poder ser traducido en impacto, donde shares tiene que poder ser traducido en conversaciones, poder, si bien comparto tu mirada de que no alcanza con hablar de las experiencias digitales, sino que hay que hablar de experiencias transmediales, probablemente, ya hoy, ¿no? En términos de la multiplataforma. Pero sí es fundamental poder construir elementos que, de vuelta, creo que todo tu desarrollo teórico es parte de una corriente que me parece que hay que resaltar en esta línea, ¿sí? Que es cómo reincorporar la visión de la comunicación en las decisiones estratégicas de las organizaciones, para que efectivamente, porque dado el capítulo que hablamos de inteligencia artificial ya resolvió todos los problemas del mundo de la comunicación, vista desde la perspectiva del producto, en ese sentido. Entonces, yo, efectivamente, gestionar comunicación es gestionar subjetividades. Efectivamente, lo que hay que hacer en comunicación dentro de una organización va a depender de su contexto y de su estado en términos de su momento. Yo quiero rescatar estas 3 o 4 cosas que rescatas hasta aquí, que es entender recordación, impacto, conversación, como elementos para reconstruir la gestión estratégica de la comunicación, ¿no?
Estou totalmente de acordo com você. É mudar a mentalidade que a comunicação ela é unidirecional, então só a organização fala, com um interesse centrado nos seus próprios objetivos, nos seus próprios resultados. Então, ela é unidirecional e ela é centrada em interesses privados, para que nós pensemos uma comunicação que passe a ser bidirecional e dialógica, porque eu posso estabelecer uma comunicação bidirecional que não seja dialógica, ou seja, que não haja um interesse genuíno de escuta e de espaço de fala para o outro. Então, ela tem que ser bidirecional, dialógica e não necessariamente centrada nos interesses organizacionais, mas pensada à luz da diversidade de interesses que se apresentam num cenário, entendendo que, mesmo que a organização, em termos de poder, ela tenha muito mais força naquele contexto, ela precisa considerar os demais atores. Ela não está no centro do processo, ela não é a centralidade desse processo. Ela é mais um ator nesse contexto social, que tem mais poder. E ela pode usar esse poder de forma a atender os interesses da coletividade, até para o seu próprio bem, para a manutenção da sua existência, do seu negócio, em termos de retorno financeiro. Isso também é uma estratégia muito inteligente. Valeria, muchísimas gracias por esta conversación. Eu que agradeço o convite, Manuel. Foi uma hora que muito agradável, passou rapidamente. Fico muito feliz em poder trocar com você e fico à sua disposição em outros momentos, fora daqui do podcast, que a gente possa continuar essa conversa. Así será, seguramente.